Olá, pessoal! A nossa aula de hoje tem como assunto objeto direto e é a segunda parte. Primeiramente, vamos retomar o conceito de objeto direto, que é o complemento para o verbo transitivo direto, no caso a sigla VTD, e ele pode, então, ser exercido por um substantivo ou palavra substantivada, por um pronome pessoal oblíquo, por qualquer pronome substantivo, por um numeral ou até mesmo uma oração inteira, ou seja, uma frase que apresenta verbo. Então, a função de objeto direto, que é o complemento para o verbo transitivo direto, ela pode ser exercida por qualquer um desses pontos, por qualquer um desses elementos. Para localizar o objeto direto de uma oração, é necessário perguntar depois do verbo quem ou o que. Então, no exemplo, os estudantes fizeram o simulado. Nesse caso, primeiro precisamos identificar o verbo, que é fizeram, e fazemos a pergunta depois dele. Os estudantes fizeram o quê? O simulado. Então, a resposta que é dada para o verbo constitui-se como objeto direto. Vou corrigir o exercício 4 da página 267. Analise sintaticamente as orações a seguir. Na letra A. Os alunos do 7º ano desenvolveram um projeto de preservação da água na escola. Então, todos os elementos que estão aqui precisam ser identificados a partir dessa oração. O primeiro deles é o sujeito, que é o sujeito simples, os alunos do 7º ano. Como vocês podem ver aqui, são duas as respostas necessárias, uma nesse espaço e a outra aqui. Então, primeiro a classificação, depois a parte da estrutura que corresponde ao sujeito. Temos também a identificação do núcleo do sujeito, que é alunos, predicado, que classifica-se como verbal, desenvolveram um projeto de preservação da água na escola, o núcleo do predicado, desenvolveram, o tipo de verbo, ele é um VTD, ou seja, um verbo transitivo direto, o complemento do verbo, um projeto de preservação da água na escola, e o tipo de complemento, objeto direto. Então, como ele complementa? E nós podemos fazer a seguinte pergunta. Os alunos do 7º ano desenvolveram o quê? Um projeto de preservação da água na escola. Então, por isso que nós, então, classificamos esse complemento como objeto direto. Na letra B, professores e coordenadores ficaram empolgados com a proposta. Temos que identificar os mesmos elementos. Então, o sujeito é composto, professores e coordenadores. O núcleo do sujeito, professores, coordenadores. Por ser um sujeito composto, então ele possui também dois núcleos, nesse caso. O predicado é nominal, ficaram empolgados com a proposta. Temos um verbo de ligação. Núcleo do predicado, empolgados. Quando trata-se de um predicado nominal, o núcleo dele é a palavra que apresenta uma característica para o sujeito. O tipo de verbo é o verbo de ligação e o complemento de verbo também não há e não há o complemento. Na letra C. Toda a comunidade escolar compreendeu a relevância do projeto. O sujeito, simples, toda a comunidade escolar. Núcleo do sujeito, comunidade. O predicado é verbal, compreendeu a relevância do projeto. Núcleo do predicado, compreendeu. Então, quando nós temos um predicado verbal, o verbo é o núcleo. O tipo de verbo é um verbo transitivo direto, porque se fizermos a pergunta, toda a comunidade escolar compreendeu o quê? Então, a resposta é
a relevância do projeto. O complemento do verbo é a relevância do projeto. O tipo de complemento é um objeto direto. Os pronomes oblíquos atuam como objeto direto. Exemplo, encontrei os livros em meu quarto, encontrei-os em meu quarto. Então, aqui nós podemos substituir a expressão os livros pelo pronome oblíquo os. E fica no plural justamente porque a expressão os livros também está no plural. Para atuarem como objeto direto, em determinadas situações, os pronomes oblíquos precisam sofrer algumas adaptações. Quando os verbos terminam em R, é preciso adaptar pronomes oblíquos em lo, lá, los e las. E aqui nós temos o exemplo: você foi vitorioso, por isso estamos aqui para cumprimentar você. Como vocês podem ver aqui, o verbo está em vermelho e terminou em R. Precisamos então fazer essa substituição aqui. Então fica, você foi vitorioso, por isso estamos aqui para cumprimentá-lo. E o detalhe muito importante aqui, o R é suprimido, ou seja, ele é retirado, ele não é utilizado mais. Nesse caso, então, o A recebe o acento e trocamos pelo lo. E é isso então que precisa ser feito no exercício 8 da página 264. Em verbos que terminam em R, é preciso adaptar pronomes oblíquos em lo, lá, los e las. Lembrando que usar no masculino ou no feminino, ou no singular ou no plural, vai depender do termo que está sendo substituído. Faça as adaptações necessárias e substitua os termos grifados pelos pronomes adequados. Na letra A, gostaria de ter esses filmes em casa. Aqui, como vocês podem ver, o verbo ter terminou em R. Esses filmes é uma expressão que está no masculino e também no plural. Então, vai ficar, gostaria de tê-los em casa. Lembrando aqui que o R não é mais utilizado nessa construção. E aqui o los, ele está, então, na função de objeto direto. Na letra B, espero encontrar as meninas com saúde. Aqui, o verbo encontrar também terminou em R, então R vai cair fora e vamos substituir por uma dessas formas aqui. No caso, feminino plural, tem que ser o las. Então, vai ficar, espero encontrá-las com saúde. Na letra C, comprar as embalagens não será difícil. O verbo comprar também terminou em R, as embalagens está no feminino plural. Também precisamos fazer essa adaptação. Então fica, comprá-las não será difícil. E na letra D, mantenha o foco para atingir suas metas. Atingir também terminou em R, então temos que retirá-lo e fazer a adaptação. Mantenha o foco para atingi-las. Em verbos terminados em M, é preciso adaptar pronomes oblíquos em no, na, nos e nas. Como é que nós fazemos isso? Acharam os livros muito interessantes. Então, o que acontece aqui? O verbo terminou em M. E aqui, os livros está no masculino plural. Então, aqui nós vamos ter que usar o nos. Então, vai ficar assim. Acharam-nos muito interessantes. Então, o nos substitui a expressão os livros. Então, o que acontece é que o M aqui, ou seja, quando o verbo terminar em M, ele determina essa construção. Ele determina que o N seja acrescentado ao pronome oblíquo. Por isso que fica, acharam-nos muito interessantes, fazendo referência aos livros. O exercício 9 da página 264, então, pede
que façamos essa adaptação conforme eu expliquei para vocês. Na letra A, as cartas traziam novidades animadoras, então aqui vai ficar as cartas traziam-nas. Aqui fica fora essa expressão porque ela está sendo substituída. Então, o verbo terminou em M e trocamos pelo nas. Letra B. Os meninos encontraram o antigo brinquedo. Os meninos encontraram no. Aqui ficou no singular porque a expressão também está no singular. Na letra C. Os colegas sabiam seu segredo. Os colegas sabiam no. E na letra D, os arqueólogos encontraram os vestígios. Então, vai ficar, os arqueólogos encontraram nos. Então, sempre assim, quando o verbo terminar em M, aqui nós temos que substituir por uma dessas formas e observar se está no masculino, ou se está no feminino ou no plural. O exercício 6 da página 268, reescreva as frases a seguir de forma que o objeto se torne sujeito. Observe o modelo. O menino visitou o rio foi visitado pelo menino. Então, nós temos que alterar de forma que o objeto direto exerça a função de sujeito. Letra A. As meninas compraram um telescópio novo, vai ficar um telescópio novo foi comprado pelas meninas. Letra B. O jardineiro replantou a flor. A flor foi replantada pelo jardineiro. Letra C. A sentença do réu foi determinada pelo juiz, que já está aqui prontinha para a estrutura. O juiz determinou a sentença do rio. Então, aqui nós fizemos a inversão. Na letra D, os meninos encontraram o mapa na biblioteca. Então, vai ficar, o mapa foi encontrado pelos meninos na biblioteca. A tarefa é a leitura do texto das páginas 272 e 273, responder exercícios das páginas 274 e 275, postar no AVA as questões 1, 2 e 3 da página 274. Bons estudos para vocês e até a próxima.